construir. Diga construir. Eu preciso que você venha comigo, porque se Deus dá a possibilidade de um encontro acontecer, eu acredito fielmente nisso que Deus ministrou no meu coração. Pode ser que uma construção esteja prestes a acontecer. E construir nada mais é do que erguer, edificar, manter, arquitetar, conceber. A primeira vez que nós possamos talvez olhar para a história, biblicamente falando, e vemos uma construção, está ainda em Gênesis capítulo de número 2, de primeiro, melhor dizendo, capítulo 1 e versículo 16, quando o texto vai dizer: façamos o homem. E façamos nada mais é do que construir. E o que eu acredito que seja muito interessante é que no capítulo 1 de Gênesis, se você abrir a sua Bíblia, a Bíblia vai destacar que através da palavra Deus está criando. Mas quando Deus cria, Ele diz através da sua palavra, e tudo vai se formando, e tudo vai acontecendo, e tudo vai sendo estabelecido. Mas quando Ele decide construir, Ele antes de mais nada diz: façamos. Ou Ele está dizendo: construamos. Ou seja, antes de qualquer coisa, um encontro está acontecendo, porque nesse momento Deus está dizendo: façamos. E nós que somos cristãos acreditamos que ali está acontecendo um encontro, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e todo um concílio celestial para que uma construção aconteça. E Ele diz: façamos o homem segundo a nossa própria imagem e semelhança. Então, o primeiro motivo pelo qual um encontro acontece, talvez seja para que haja uma construção. E ao entorno e ao discorrer de toda a história bíblica, nós veremos muitas construções sendo estabelecidas através de um encontro. E aí você me pergunta: mas Daniel, e aí? Então, Gênesis capítulo 6, por exemplo, Deus se encontra com Noé, e Ele diz: Noé, construa uma arca. Se nós olhamos para Abraão, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, Deus vai dizer: olha, eu promovi esse encontro para que através de você eu construa uma nação. Depois, se nós olharmos para Moisés, por exemplo, em Gênesis também, em Êxodo, a partir do capítulo 3, nós veremos um encontro de Moisés com a sarça, e Deus está querendo ali construir um libertador. E eu posso ir um pouquinho mais além. Essa pessoa que está do seu lado, e eu e você, fomos e somos frutos de um encontro. Independente se eu goste ou não, independente se o cenário do decorrer da minha vida me dá aproximação aos meus pais ou distancia, não importa o cenário. Uma vez o seu pai se encontrou com a sua mãe, e lá no céu Deus bradou: façamos a Gabi, façamos o Mário, façamos a Yasmin, façamos o Pedro, façamos o Jonathan, façamos. Por quê? Porque Deus está construindo algo. E o mais importante que eu posso destacar também é que para que haja uma construção, é necessário exigir o serviço de algumas mãos. Porque enquanto Deus está criando, Ele está através da sua palavra. Mas quando Ele diz façamos, é porque é através das suas mãos. E o salmista vai dizer: nós somos obras das suas mãos. Então a construção, ela é o primeiro motivo pelo qual talvez um encontro aconteça. É através do encontro que construções são estabelecidas. Mas se nós olharmos para todo o cenário, nós vamos ver que muitas coisas podem ser construídas através da construção. E eu posso dizer aqui de maneira muito objetiva, ou melhor, através do encontro. Através de um encontro, nós vemos relacionamentos sendo formados, alianças sendo constituídas, um propósito em comum, uma visão, um ministério, uma cura, uma influência, reconhecimento de identidade, transformação de destino, projetos, obras, tudo é através de um encontro. Mas existe também um segundo ponto muito crucial, que talvez pode ser um motivo pelo qual um encontro acontece. E eu quero chamar a sua atenção para esse motivo. E esse fato,
é real, acontece, é triste, mas é real. Porque se um encontro não está gerando o fato de construir, muito provavelmente esse encontro pode gerar algo que se chama destruir. E isso também nós vemos ao longo da história bíblica. Eu não sei se você sabe, mas destruir nada mais é também do que derrubar, desfazer, arruinar, acabar. É o mesmo que abandonar, aniquilar, demolir, esmagar, enfim. Existem muitos cenários que resumem em uma palavra: destruição. É uma verdade que nem sempre nós estamos atentos a ela. No mundo espiritual, destruir nada mais é do que abalar, ferir, corromper, fragmentar. Mas entenda algo: a destruição ao longo da história pode acontecer e acontece através também de alguns encontros. E se nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver um Adão e uma Eva, que eles se encontram todos os dias, mas em algum momento Eva se encontra com a serpente, que depois ela então se encontra com Adão, e eles juntos comem do fruto proibido, e esse encontro gera uma destruição da aliança com Deus. Assim também nós olhamos para Caim e Abel, que depois de estarem diante de um encontro com Deus, em um momento de oferta, eles se encontram, mas Caim tem inveja daquilo que o seu irmão proporcionou para Deus, e ele então nesse encontro, ele destrói a vida do seu irmão, e automaticamente destrói também a sua vida. E se nós continuamos, nós veremos que ao longo da história e ao longo da vida, eu e você também já talvez enfrentamos alguns momentos de destruição. Nenhum de nós estamos isentos, nós um dia fomos construídos, mas talvez algum dia você viveu um cenário de destruição. Talvez, se nós olharmos ao nosso redor, nós veremos homens e mulheres que dia a dia eles estão em alguns encontros que geram destruição. Esposos e esposas que se encontram e não há paz, não há mais amor, não há mais felicidade e existe uma destruição instaurada. Existem pais e filhos que até se encontram, mas não há mais uma paternidade ativa, não há mais um cenário de paz e de alegria. Mas então nós olhamos para tudo isso e a pergunta é: qual é o fruto, ou qual é o motivo, ou qual é o propósito dos encontros que Deus tem me dado? Nessa semana talvez você se encontrou com tantas situações ou pessoas, e você veio para cá talvez para participar de um encontro também, e é real. E essa semana você vai ter muitos mais outros encontros, e a pergunta do Espírito Santo para mim e para você é: qual é o fruto que vai ser gerado a partir do encontro, ou dos encontros que você terá durante essa semana? E queridos, tudo isso é algo pontual. E talvez você está se perguntando: mas Daniel, aonde que o Senhor quer nos levar? O ponto é: se um encontro acontece, talvez uma construção está acontecendo, ou uma destruição está acontecendo. Mas existe uma terceira possibilidade, que eu particularmente é a que eu mais amo. E a terceira possibilidade de um encontro acontecer é que, se ele não está construindo ou destruindo, existe talvez uma oportunidade de se reconstruir. Sabe, reconstruir, queridos, nada mais é do que reerguer, reedificar. Nada mais é do que refazer, reformar, reestruturar. Existem muitas palavras que resumem o fato de uma reconstrução. E o texto que nós lemos trata-se especialmente dessa realidade. Eu não sei se você conhece, e eu não quero me delongar no contexto, mas Neemias é um homem chamado, convidado por Deus para viver uma reconstrução. E um dia ele está no palácio, que ele está muito bem estabelecido, ele se encontra com um mancebo, um homem, que vem até ele e diz: olha, lá em Jerusalém, lá na terra dos seus pais,
lá na onde você conhece muita gente, existe uma destruição instaurada. E o ponto é que muitos encontros aconteceram ao longo da jornada em que Neemias recebe o recado, a notícia, até que realmente a reconstrução acontecesse. O primeiro encontro, ele se encontra com esse homem, ele recebe essa notícia, mas no segundo momento, ele então se encontra com Deus, porque a Bíblia vai dizer, no capítulo 1 de Neemias, que Neemias ele vai para o seu quarto, ele fecha a sua porta, lá ele se ajoelha, ele ora, e ele vai para Deus e diz: olha, como pode a casa dos meus pais estar destruída, Jerusalém está abandonada, os muros estão destruídos, a proteção está fragmentada, ou seja, existe um cenário de destruição naquela cidade. Ele está sendo convidado a reconstruir, mas o primeiro encontro dele após a notícia é com o próprio Deus. E quando ele se encontra com Deus, o texto vai continuar destacando que aí ele se encontra com um arrependimento, porque só alguém arrependido pode reconstruir, só alguém arrependido pode de fato colocar as mãos em algo que um dia estava bom, mas agora já não é mais como era antes. E eu destaquei aqui, muitos encontros aconteceram, vem comigo na história só para você entender. Ele se encontra então com esse moço, ele se encontra com Deus no quarto, ele se encontra com arrependimento, ele se encontra com o rei, e ele diz: rei, como pode? Eu estou triste sim, mas eu preciso se atentar a esse convite de Deus para reconstruir. E ele então, depois disso, se encontra com o recurso necessário para que uma viagem acontecesse. Ele se encontra com a jornada do ponto de partida do palácio até Jerusalém. Ele precisaria viajar. Ele se encontra com pessoas no caminho, e ele tem cartas em suas mãos que dão passagem para que ele prossiga. Quando ele chega na cidade, ele se encontra com o cenário do caos estabelecido naquele lugar, mas aí ele também se encontra pelas madrugadas com o próprio Deus, para que Deus dê a ele uma estratégia. Depois disso ele se encontra com o povo, e aí está no capítulo 2, no versículo 17 que lemos, ele está com o povo reunido, e esse homem viveu vários encontros antes, mas nesse momento ele levanta a voz e diz: reedifiquemos, reconstruamos, porque o Senhor está confiando nas nossas mãos algo poderoso. Sabe o que me chama a atenção? É que Neemias não está olhando para as ruínas, não está olhando para os muros caídos, para as portas queimadas apenas. Ele está dizendo: existe um Deus dos céus, que Ele é poderoso, e Ele é fiel, e Ele tem nos convidado a reconstruir. Sabe, queridos, eu confio muito nisso, porque eu um dia fui construído pelo Senhor, mas eu também visitei um cenário de destruição. Você, com certeza, talvez em algum momento na vida viveu um cenário de destruição, um cenário de caos, um cenário aonde só se restam velhos alicerces e ruínas, restos de um muro que por algum motivo foi ao chão. Eu não sei se você já enfrentou um cenário desse, mas não é nada bom. Nós temos engenheiros aqui, construtores aqui, e eu fui observar algo que eu fiz uma pesquisa, se é possível reconstruir através dos velhos alicerces, Lucas. E eu descobri algo poderoso. Sabe por quê? Porque sim, é possível reconstruir através dos alicerces das ruínas do que sobrou. E sabe, um dos pontos cruciais é que esses alicerces, eles precisam ser averiguados. Esses alicerces, eles precisam de uma atenção. Esses alicerces, eles precisam de alguns reparos talvez. Mas sim, é possível reconstruir a partir do caos e das ruínas.
Agora entenda, se você já viveu um caos um dia, ou se essa é a sua realidade até então, se talvez você veio para um encontro com Deus, eu quero dizer algo com muito temor no meu coração. Você veio porque talvez um encontro foi gerado, alguém te encontrou pelo WhatsApp, alguém te encontrou numa ligação, alguém te encontrou no caminho em algum lugar, alguém te convidou para vir para cá, alguém talvez disse: olha, eu tenho uma notícia para você. Talvez a realidade que você tem enfrentado, ainda que você não veio para o encontro, talvez porque outrora você já participou, mas você está no final de um dia onde muitas coisas aconteceram. E quando um encontro acontece, é muito promissor nós dizemos que eu e você um dia fomos construídos. Talvez você veio para o encontro porque alguma destruição aconteceu. Talvez você tenha enfrentado um cenário que não é nada fácil de se viver. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está em busca de alguns Neemias dispostos a se levantar e reconstruir a partir do caos. Sabe, queridos, eu acredito muito que é possível viver reconstrução. Eu acredito no milagre da reconstrução. Eu acredito em um Deus que é capaz de transformar o caos em bênção. Ele é especialista em pegar ruínas e transformar em muros altos, que vão trazer para a nossa vida uma nova estação. Com carinho pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala com ela para ela não dormir, fala assim: ó, como é que está você? Sabe o que me chama a atenção? Eu não vejo um Neemias se levantando com o dedo apontado. Eu não vejo, Joninha, um Neemias que chega lá no meio do caos e ele começa a ver problema e dizer: olha, o fulano não podia estar aqui, o ciclano não poderia estar aqui, o casamento de A ou B está desestruturado, não tem o que fazer. Não, ele simplesmente chega lá, ele chama o povo, convoca o povo, depois de dias de oração, jejum, depois de se preparar para isso, e ele reúne o pessoal e diz uma palavra apenas: reedifiquemos. Sabe qual é o ponto? É que não é possível reconstruir sozinho. Não tem como você reconstruir sozinha, mas Deus colocou alguém do seu lado, perto de você, te capacitou para algumas coisas serem transformadas, e eu acredito numa reconstrução do Senhor para a nossa vida e para os nossos dias. Sabe, eu acompanhei pelas redes sociais, mas vocês estavam aqui, a maioria de vocês estavam aqui quando esse ambiente foi reconstruído. Sabe, eu fui convidado, deixa eu contar algo para vocês, e desafiado essa semana a viver uma reconstrução na prática. Porque uma das palavras que também cabe dentro do cenário da reconstrução é a reforma. E tem uma pessoa que eu conheço que está reformando, e ela me desafiou e disse: Daniel, você poderia fazer algo lá? E eu estava lá na quarta-feira, se eu não me engano, na quinta. E o primeiro ponto é que quando a gente chega num cenário de reconstruir, a primeira coisa que a gente vai ver bem latente diante dos nossos olhos, fala bem alto, diga assim, ó: entulho. Ah, você falou baixinho, vai. Eu sei que a gente está cansado, mas fala: entulho. Sabe o que me impacta? É que Deus não retira o entulho. Deus, Ele nos dá graça, força e possibilidades para que nós venhamos ser fortes o bastante para mexer com o entulho e tirar do lugar aonde Ele deseja reconstruir. Sabe, se nós olharmos e perguntarmos para o pastor Marcelo e para todos vocês que estavam aqui, quando isso aqui nem era uma igreja, não foi Deus que desceu aqui e tirou os entulhos, foi você. Na minha vida e na sua não é diferente.
E Joaninha, enquanto eu estava com a carriola lá no meio dos entulhos, eu ia durante o quintal e Deus ia ministrando no meu coração. Daniel, assim é na nossa vida, na sua vida, porque eu chamo alguém para reconstruir e eu dou graça, força, eu dou o material necessário, eu dou as possibilidades, mas é a sua mão na obra que vai startar a reconstrução que eu tenho para a sua história. E aí a cada carriolada que eu fazia o trajeto, Deus ministrava algo poderoso no meu coração. Sabe por quê? Porque eu sei o que é o caos de uma alma. Eu estava vendo na prática como uma reconstrução acontece, mas Deus me levou nas ruínas que eu vivi um dia, e Ele me disse: Daniel, você está sendo reconstruído por mim. Eu sei o que é um quarto escuro, eu sei o que é a depressão, eu sei o que é a falência, eu sei o que é o luto, e eu só posso pregar onde eu fui pregado. Existe uma palavra de esperança de Deus para a nossa vida hoje. Você veio para o encontro, você se encontrou com Deus, você foi renovado, você viveu coisas incríveis aqui, glória a Deus por isso, mas eu estou aqui para dizer que com muito temor no coração, a nossa jornada não termina aqui, porque existem muito a se fazer por esses dias. Reedifiquemos, aleluia. Reconstruir não é fácil, e alguns anos atrás, por que não dizer necessariamente há 3 anos atrás, eu também cheguei no encontro com Deus arrebentado, destruído, só restavam as ruínas, viúvo, falido, quebrado, com uma tempestade e um caos instaurado. Mas eu me encontrei com Deus, eu me encontrei com arrependimento. Ele me deu pessoas que ao meu lado diziam: Daniel, é possível reconstruir. Eu me encontrei com uma mulher e ela está ali sentadinha, e eu compartilhei do caos dela e ela do caos comigo, e o Senhor está reconstruindo a nossa casa, porque só Ele é capaz de fazer do caos bênção. E Ele me deu novos filhos, e Ele tem me dado graça para enfrentar o dia a dia, porque pior do que enfrentar a destruição, às vezes é enfrentar o passo a passo da reconstrução. Porque o processo tenta parar o propósito. Eu não consegui tirar um entulho que estava lá no quintal essa semana numa pancada só. Não, para cada zelinha pasada que eu levava para a carriola, eu entendia: Senhor, existe um processo e eu estou disposto a viver o que o Senhor deseja. Sabe, eu posso dizer com muita propriedade, abrindo o coração para vocês, eu sou jovem ainda, não parece? Eu já tenho 36 anos, eu sei. Parece que tem uns 20 alguma coisa. 19? Não, também não exagera. Mas o ponto é, no ápice da minha juventude, por muitas vezes, Mário, a pressa foi o cenário da minha verdade. Porque a gente quer, pastor Hermes, a gente quer que tudo acontece muito rápido. Mas quando a reconstrução é estabelecida, existe o processo. Deus nos trouxe para esse ambiente de encontro, e Ele tem gerado esse encontro para que starte o processo de reconstrução para a nossa vida. Talvez algo poderoso foi ativado em você nesses 2 dias. E se você já participou do encontro, você sabe que um dia você também foi startado e foi ativado para viver esse lugar. O ponto é, a construção ou a reconstrução só acontece se der continuidade ao processo. Agora entenda,
a reconstrução ela é convidativa, porque na medida que alguém se propõe a reconstruir, Deus envia pessoas para somar, e isso é Deus que faz. Eu estava lá com a carriola, reconstruindo, ou mexendo nos entulhos, e foi muito legal, porque as crianças começaram a chegar, e as crianças começaram a querer pegar na pá, começaram a querer pegar na enxada lá, quiseram por um momento tentar colocar um entulho em cima da carriola, e Deus foi ministrando no meu coração: Daniel, se você estiver disposto a viver a reconstrução, eu é quem vou enviar pessoas para te ajudar na jornada. Sabe, o processo, ele vai te levar para o propósito, mas o ponto é, eu preciso estar atento ao que Deus está fazendo. Neemias está disposto a reconstruir, ele dá o brado: reedifiquemos. Por quê? Porque Deus tem uma nova estação para a nossa história, Ele tem algo novo a se fazer. Ele estava dando um brado, um alvará para todo o povo, e Ele estava dizendo: olha, se nós fizermos, se nós reconstruirmos, não mais seremos envergonhados, seremos verdadeiramente honrados por aquele que nos chamou para a reconstrução. E o ponto é, se alguém se levanta para reconstruir, pode ter certeza, o inimigo sempre levanta alguém para te tentar parar no processo da reconstrução. O Neemias foi assim, não foi diferente. Quando ele dá o brado e eles começam a reedificação dos muros, interessante que ele está empenhado, ele está dedicado, ele está totalmente focado naquilo que está fazendo, mas vem um tal de Sanbalat e Tobias, e sabe o que eles fazem? Eles dizem: olha, desce daí, não é possível fazer, não vai dar certo, olha, não vai ser possível, essa família não tem mais jeito, o casamento não tem mais jeito, para os filhos não tem mais jeito, não tem mais jeito para esse lugar, para essa ocasião, para os seus sonhos não dá mais. Mas ele disse: olha, eu estou em uma grande obra, Deus prometeu e eu não posso parar. Eu estava lá, e quando eu estava com a carriola, chegou um rapaz da rua lá, e ele tentou me parar, acredita? Ele tomou a pá da minha mão, ficou todo animado e falou: não, pode deixar que eu faço e tal. Eu falei: não, fica tranquilo, a dona da casa aqui é brava. E aí a dona da casa apareceu lá e falou: ó, vamos, dá linha. Foi como Deus dizendo: sai fora, porque meu filho está trabalhando. Então Deus, ele cuida dos detalhes. Entenda, sempre vai haver alguém para parar você no meio do processo, mas Deus está dizendo: não se atente para Sanbalat e Tobias, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir e estabelecer. Reconstruir é mais desafiador do que construir, e os entulhos é você que tira, os entulhos é você que mexe. Existem muros que Deus não vai destruir para você, quem destrói é você. Existem coisas que Deus não vai fazer para mim e para você, somos nós que precisamos colocar a mão na massa. Fala: encontro. Ou vai ser para construir, ou vai ser para destruir, ou vai ser para reconstruir. A pergunta é: muitos encontros acontecem na nossa vida como um todo. Você conhece algum encontro que acontece nas ruas, nas mesas, na nossa própria casa, no churrasquinho que a gente marca, no café que a gente toma? É tudo sobre um encontro. Mas o ponto é, os nossos encontros estão construindo, destruindo ou reconstruindo? A jornada do encontro não termina no domingo à noite, daqui a pouquinho às 21 horas. Ela só começou. Porque para viver reconstrução,
existem coisas necessárias a se viver ainda nesses próximos dias, e eu quero crer que você vai sair daqui hoje se levantando como um Neemias, porque você vai sair daqui e talvez você volte para o mesmo caos que você deixou ontem, ou na sexta-feira. Talvez você vai voltar, e eu tenho certeza, você vai voltar para a sua mesma casa, para o mesmo casamento, para os mesmos filhos, para o mesmo trabalho talvez, para os mesmos cenários, para os mesmos ambientes, mas o ponto é, Deus te deu aqui um encontro especial, gerou talvez em você arrependimento, gerou em você uma esperança, uma expectativa, e quando você chegar lá, você tem uma palavra: reedifiquemos, porque o Senhor ainda conta com a gente. O seu casamento pode ser reedificado, a sua família pode ser reconstruída, a sua maternidade pode e vai ser reconstruída, as suas finanças serão reconstruídas, as oportunidades serão reestabelecidas, os sonhos serão reconstruídos, mas só depende de uma pessoa. Bate a mão no peito e diga: eu. É de você que depende. Porque quando chegar lá, vai ter entulhos que é você que vai ter que tirar. Porque talvez no último encontro que você teve com alguém, que você vai encontrar essa semana, foi um cenário de destruição. Sabe, aquela treta que aconteceu e você falou: olha, não falo mais com essa pessoa. O perdão se chama reconstrução. O abraço que você falou: eu nunca mais vou dar um abraço nessa pessoa, o nome disso é reconstrução, porque senão a gente para na destruição. Aquela frase que o inimigo ecoa na sua vida: olha, eu vou acabar com a história, eu vou pôr um ponto final na linha, eu vou acabar com o casamento, eu vou me divorciar, eu vou desistir, eu não vou mais fazer nada. Não, não foi para isso que Deus te chamou. Ele te trouxe para o encontro para dizer: é você que eu vou usar para reconstruir. Reconstruir. Reedifiquemos, e nunca mais viveremos desonra. Em Gênesis capítulo 1, nós vemos esse cenário, ou melhor, também em Gênesis, deixa eu voltar aqui, nós vemos que um encontro, ele gerou também a reconstrução. Porque Deus volta no jardim ao entardecer. Ele dá alguns vereditos, mas Ele libera uma palavra. Ele libera uma promessa de que um dia Ele levantaria um que seria capaz de esmagar a cabeça da serpente. E sabe, foi no encontro do anjo com Maria, lá em Mateus, e nos evangelhos, que a reconstrução começa. Porque o anjo olha para Maria e ele diz, parafraseando, conjecturando: é no seu ventre que eu começo a construir o Salvador do mundo, para reconstruir a aliança que um dia foi perdida. Sabe, é no encontro de Jesus com a cruz no Getsemane que a aliança foi restaurada. O meu pecado e o seu foi perdoado. O sangue dele nos purifica, nos reconecta, nos dá uma nova chance. E quando eu falo dessa palavra tão pontual que é a reconstrução, eu fui para o cenário um pouco mais a fundo, e no contexto espiritual, reconstruir nada mais é, entenda isso, do que ressuscitar. Se você está comigo ainda, não, acho que você não pegou. O mesmo que reconstruir é ressuscitar. Seja bem-vindo à comunidade Ressuscitar. Deus tem uma reconstrução para fazer em você, através de você, na sua casa, nos seus dias, nos seus sonhos e em tudo aquilo que Ele confiou para você um dia. Mas entenda, não desista,
porque alguns encontros vão acontecer no decorrer dos próximos dias, e é você que vai definir o que vai acontecer. Você pode ficar de pé no seu lugar? Como estão os seus alicerces? Entenda, eu não estou perguntando como é que estão os seus muros, eu estou te perguntando como estão seus alicerces. Porque a partir de alicerces antigos, Deus ainda é capaz de reconstruir muros altos. Eu estava olhando para essa verdade de que é possível reconstruir a partir de um alicerce das ruínas. E eu tenho certeza que em você existem alicerces pontuais que foram gerados, talvez na oração do pai, da mãe, da avó, de alguém que te ama muito. Sabe, alicerces profundos que ninguém vê, ninguém sabe. Sabe aquele alicerce bem pontual, que as pessoas não vê você talvez aqui na igreja, mas lá em casa, todos os dias você ainda ora, você ainda canta enquanto lava a roupa, você ainda adora enquanto lava a louça, você ainda aclama a Deus enquanto dirige sozinho no carro, Ele ainda te ouve seu clamor, enquanto você está caminhando no dia a dia. São alicerces bem estruturados. E é a partir desses alicerces que Ele deseja convidar eu e você a vivermos reconstrução. Amanhã a gente volta para casa, ou ainda hoje, verdade? Nós voltamos para casa. Nós vamos para os cenários da nossa vida. E eu quero ser muito pontual em te dizer, Deus nos trouxe aqui para dizer, reconstrua. É possível reconstruir. Reanalise, repense, ressonhe. Tire da gaveta os projetos antigos e realize. Faça de novo, reinvente de novo, ore de novo, apresente a Deus de novo. Não pare, não desista. O processo, ele vai tentar te parar, mas há um propósito na reconstrução. Eu quero convidar você a entender algo, para a gente finalizar. Não é possível reconstruir sozinho. Sozinho eu não teria dado conta. Sozinho você não dá conta. Então eu quero convidar você a dar a mão para a pessoa que está do seu lado, se você puder. Se você quiser, vamos fechar os corredores, não tem problema nenhum. A gente precisa entender, não dá para reconstruir sozinho. Essa pessoa que está do seu lado, talvez é a pessoa que Deus levantou para te ajudar. E Deus sempre levanta líderes, pastores, pessoas que elas estão também talvez vivendo o cenário da reconstrução, mas elas estão prontas a dizer para você, olha, vamos juntos. Existe uma visão de Deus para esse tempo, existe um clamor de Deus estabelecido para esse momento em que estamos. Existem um cenário talvez de ruínas, e eu não estou aqui para apontar o dedo para você, porque eu também sei o que é ruínas, eu sei o que é muros caídos, eu sei o que é, todos nós sabemos, mas o ponto é, existe uma promessa, e Deus está convidando a gente para reconstruir a partir de hoje. Reconstruir. Feche os seus olhos. Vamos adorar, vamos juntos. Vamos. Vamos. Digno desta canção, só tu és.
Será que você pode fazer essa oração? Eu sou teu. Olha, vamos, é uma oração. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Será que você pode, por um minuto, vamos juntos, vamos de novo, aleluia, faça essa oração. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Vamos. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra no meu coração o amor que faz mudar o Escute isso para a gente terminar. Eu desafio você a ler o livro de Neemias durante esses próximos dias. O texto vai nos dizer que a reconstrução completa dos muros aconteceram em 52 dias. 52 dias de verdade, eu considero que não é muito para uma obra tão grande. E sabe o que Deus bradou dentro do meu coração aqui? É que eu e você de fato não somos capazes, nós não temos noção do que Deus pode fazer na nossa vida ou na vida de alguém que está disposto ou disposta a acreditar no que Ele falou, a se dispor a viver o que Ele deseja e a se firmar em um propósito de reconstrução. Sabe, isso que você tem enfrentado ou vivido na sua casa ou nos seus dias, nos negócios que Ele deu para você administrar, ou em algum cenário que você tem enfrentado, isso não é nada para Deus. Deus só precisa de alguém disposto a reconstruir, porque aquilo que você não conseguiu fazer em anos, Ele pode fazer em dias, Ele pode fazer em Ele pode fazer em uma semana, em 30 dias, Ele pode fazer como foi os muros, 52 dias, e talvez o seu ministério restaurado, a sua casa restituída, os sonhos realinhados, o casamento reestruturado, a paternidade ativa, a maternidade fluindo, e os planos de Deus acontecendo para a glória do nome dEle. Feche os seus olhos se você puder no seu lugar, e eu quero orar pela sua vida para a gente fechar esse final de semana tão especial. Paizinho, em nome de Jesus, nós amamos o Senhor e nós somos gratos pelo Teu amor que não falha,
o teu amor que se encontrou com cada um de nós, através do teu Filho amado, que um dia foi enviado para cada um de nós, através do sacrifício da cruz do Calvário. Um dia nós nos encontramos com o Senhor, mas também um dia talvez nós enfrentamos cenários de destruição. Talvez alguém aqui está vivendo uma realidade de destruição, Senhor, mas pelo poder que há na tua palavra, eu libero uma palavra que vem do Senhor para a nossa vida. Eu acredito na reconstrução, eu acredito no poder que há no nome de Jesus. Eu acredito e eu libero fluir de uma reconstrução sobrenatural sobre as nossas casas, sonhos sendo restabelecidos, casas sendo restauradas, muros sendo reerguidos. Senhor, devolva para os teus filhos, para as tuas filhas, Senhor, Senhor, as bênçãos prometidas, as promessas, faça-os lembrar daquilo que um dia o Senhor prometeu. Senhor, nós te agradecemos por esses 2 dias do encontro, nós te agradecemos por essa noite tão especial, e a palavra de ordem para nós é: reedifiquemos. Nós não vamos olhar para Sanbalat e Tobias, nós não vamos olhar para o cenário desafiador, nós não vamos apontar o erro de alguém, nós queremos nos unir, porque ninguém reconstrói sozinho. O Senhor tem levantado nessa casa homens e mulheres, famílias inteiras, jovens, meninos e meninas, Senhor, dispostos a reconstruir. Faz na nossa vida como o Senhor tem feito na vida de muitos aqui, Senhor. Faz na nossa história, faz nesse bairro, faz nessa cidade, reconstrua o Brasil para a tua glória. Em nome de Jesus, leva-nos a esse lugar, para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor, e nós celebramos o teu nome, e nós reedificaremos, porque o Senhor está conosco, o Senhor é fiel, e se o Senhor prometeu, nós estamos dispostos a viver. Se você pode, aplauda a Jesus no teu lugar. Se você pode, entenda, você está no final de um final de semana incrível para a sua vida e para a sua história. E se você pode, abrace alguém e diga: reedifiquemos para a glória do Senhor. Aleluia! Edifiquemos para a glória do Senhor.